TV Morfosis es una serie internacional de televisión que se produce en vivo y que sostiene en tiempo real interacción con su audiencia a través de redes sociales. En ella participan con experiencias y reflexiones los más reconocidos líderes de la televisión mundial, el talento creativo de las pantallas y los más destacados académicos y estudiosos de la comunicación televisiva. En TV Morfosis se debate sobre los nuevos paradigmas de la industria audiovisual a raíz del vertiginoso cambio tecnológico de nuestros días. Hasta ahora se han realizado 14 temporadas, de las cuales 6 se han llevado a cabo en México. En 2011 el tema fue Hacia una sociedad de redes. En el 2012 se dialogó acerca de la convergencia y los escenarios para una televisión interactiva. En 2013 se abordó el tema de audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Esta fue la primera temporada en producirse en Expo Guadalajara. En diciembre del 2014, el tema fue TV Everywhere, televisión en todas partes. En 2015, se llevó a cabo la 12ª temporada de TV Morfosis con el tema Creatividad en la Era Digital. TV Morfosis es una serie de carácter internacional. Cada año se establecen negociaciones para realizarse en otros países. Desde el 2013, en Colombia, se han producido 4 temporadas, 2 de ellas en Bogotá y una en Medellín, en coproducción con Canal Zoom, la Universidad de Antioquia y el Centro Ático de la Universidad Javeriana. En agosto de este año, por primera vez en la ciudad de Barranquilla, se realizó la 14ª temporada de TV Morfosis, con el tema de tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. Esta fue una colaboración de la Universidad del Norte y Canal Zoom. Brasil fue el segundo país donde se realizó TV Morfosis, la primera vez en el 2013 con el tema Los retos de la televisión multipantalla. La segunda vez en septiembre de este año, donde se dialogó acerca de los contenidos audiovisuales educativos en un contexto tecnológico. Ambas temporadas se llevaron a cabo en la ciudad de San José de los Campos, en colaboración con la Universidad del Valle de Paraibas y la Asociación Brasilera de Televisión Universitaria. TV Morfosis adquirió una identidad iberoamericana y en el 2015, por primera vez, se produjo en España. Este 2016, nuevamente en Valencia, el 25 y 26 de mayo, se realizó la 13ª temporada bajo el título La televisión de proximidad en el entorno transmedia. Fue una coproducción con el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia y se realizó en el marco de las jornadas ConTD. Cada temporada de TV Morfosis convoca a personalidades esenciales de las diversas esferas que integran la industria audiovisual. Algunas de las personalidades que nos han acompañado son Germán Pérez Rodríguez, gerente del Canal Universitario Nacional Zoom; Fernando García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria; Alfredo Sabag, productor de televisión y comunicador social; Carlos Escolari, profesor titular Universidad Pompeu Fabra; José Carlos Zamora, director de comunicaciones estratégicas de Univision Networks; Gustavo Lomelín, director general de televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública de México; Juan Piñón, profesor asociado del Departamento de Medios, Cultura y Comunicación de la Universidad de Nueva York; Luis Manuel Botello, director de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas de Washington; Ignacio Ramonet, presidente del Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación Media Watch Global; Alejandro Piscitelli, coeditor del diario online Interlink Headline News; Dominique Walton, director de investigaciones del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia; José Manuel Chumel Torres, titular del videoblog mexicano El Pulso de la República; Patricia Arbulú, presentadora de televisión de Azteca América en Los Ángeles, California; Miquel Francés, profesor titular de comunicación audiovisual de la Universidad de Valencia. Las reflexiones de los invitados de cada una de las temporadas han sido compiladas en una colección de libros. El primero con el tema La televisión abierta hacia la sociedad de redes. El segundo titulado Convergencia y escenarios para una televisión interactiva. Un tercero con el nombre de Audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Y el cuarto libro de la colección bajo el título de Televisión Everywhere. Además de la más reciente publicación, inspirada en la serie Nuevos modelos mediáticos, diversidad, usuarios y ventanas, editado en España y el cual fue presentado este año en TV Morfosis Valencia. Los programas que componen cada serie son cedidos para su difusión nacional a través de diversas cadenas tales como Televisión Educativa, TV UNAM, Canal 22, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y C7, por mencionar algunas.
Internacionalmente, en cadenas como la señal internacional de la Universidad de Guadalajara en la zona metropolitana de Los Ángeles y el sur de California en los Estados Unidos, Canal Zoom en Colombia, la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria en Brasil y la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. TV Morfosis se ha consolidado como una de las series sobre medios, telecomunicaciones y tecnologías de la información más exitosas de la televisión. Una serie única en su tipo que reúne la visión de especialistas internacionales sobre los retos creativos en la era digital. TV Morfosis es un evento impresionante, yo he participado un par de veces y yo creo que conjuga cosas que son difíciles de encontrar en otro tipo de eventos. TV Morfosis, sin lugar a dudas, se ha consolidado como el evento académico más importante de América Latina. Es una prueba de que los formatos como los debates pueden tener interactividad y ser mucho más interesantes para todos los tipos de audiencias. Eventos como TV Morfosis deberían de ser más ordinarios, más habituales en la gran mayoría de centros y de universidades del mundo. Y por supuesto creo que es un escenario en donde académicos, profesionales, estudiantes podemos compartir y discutir sobre el futuro de la televisión. Creo que TV Morfosis es un excelente escenario para hacer una pausa, reunirnos, pensar, reflexionar sobre el oficio, sobre lo que hacemos desde distintos puntos de vista. Me parece que los temas que se abordan siempre son como de mucha actualidad y muy dinámicos. TV Morfosis. Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro programa da 15ª edição do Fórum Internacional de Televisão, o TV Morfosis. Vamos saber quem são os convidados deste momento. Cláudio Magalhães é jornalista com aperfeiçoamento em Public Relations. É especialista em administração mercadológica, mestre em comunicação social e doutor em educação. Professor orientador do mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento local e do Instituto de Comunicação e Artes do Centro Universitário UNA. É sócio coordenador do Estudar, acompanhamento educacional. Fundou a Associação Brasileira de Televisão Universitária, onde atualmente exerce o cargo de conselheiro. Márcio Carneiro dos Santos é doutor pelo Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, com estágio pós-doutoral na UNB, professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão, na área de jornalismo em redes digitais. Coordenador do LabCom, Laboratório de Convergência de Mídias, e autor de trabalhos nas áreas de filosofia da tecnologia, teorias de redes, métodos digitais e sistemas inteligentes, dedicados à produção jornalística. Kátia Zanvetor é jornalista, mestre e doutor em educação e pós-doutorado em jornalismo científico pela Unicamp. Foi repórter, assessora de imprensa e coordenadora de marketing. Atualmente é professora do curso de jornalismo da Universidade do Vale do Paraíba, coordenadora do grupo de pesquisa e estudo em comunicação. Também atua como colaboradora do grupo de pesquisa Comunicação, vinculado ao Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, LabJOR, da Unicamp. Vânia Braz de Oliveira possui graduação em Publicidade, Propaganda e Jornalismo pela Universidade do Vale do Paraíba, mestrado e doutorado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente é professora titular da Universidade do Vale do Paraíba e coordenadora do curso de jornalismo. Tem experiência na área de comunicação com ênfase em rádio e televisão. Atua principalmente nos seguintes temas: reportagem e documentário, mídia, consumo e redes sociais. Esse evento está sendo transmitido pela TV Univap para todo o Vale do Paraíba, pelo canal 8 da NET, também pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo canal Zoom da Colômbia e também pelos parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha, e também pela internet. E você pode participar pelo Twitter, hashtag TV Morfosis 2016. Como você sabe, TV Morfosis traz os melhores e mais importantes temas da televisão. Vamos saber o que nós vamos abordar agora. O jornalismo vive um complexo momento de profissionalização. Nunca tanta informação foi oferecida de forma maciça pelos meios digitais. Mas como essa informação é gerada e processada? O que podemos esperar do jornalismo para o futuro? O novo papel do jornalismo será o tema do terceiro programa do TV Morfosis Brasil 2016.
Vânia, vamos conversar com você. Existe efetivamente essa história de novo jornalismo? Novo jornalismo, eu acho que não seria bem o termo. Eu acho que existe uma proposta para um jornalismo mais sensorial, mais experiencial. Porque, como a gente viu até ontem nos painéis, o conteúdo não muda. A forma de produção do jornalismo também não, mas a forma de transmissão e de veiculação dele é que altera em função desse novo perfil que a gente tem de telespectador, né? Hoje, antigamente, a voz desse telespectador estava mais, vamos dizer assim, incubada, mais escondidinha. Hoje ele já é porta-voz. A grande mídia não tem uma voz tão ativa quanto se tinha antes. Agora ele também tem esse poder, né, de produzir e de propagar, compartilhar e produzir da maneira que ele quiser a informação. Ele pode ser o veículo. Ele, tanto emissor quanto produtor e receptor da informação. O que a gente observa é uma proposta para se fazer um jornalismo mais participativo, mais próximo desse telespectador. Eu diria que, se olhar para um novo jornalismo, ele caminha para o novo nessa forma, nessas plataformas que vão existir e que já existem para esse compartilhar da informação. Não acredito que seja um novo jornalismo, algo completamente diferente do que já tenha sido feito ou que está sendo feito. Nós temos ainda, continuamos com a mesma estrutura. O pauteiro, ele busca a informação, há o pessoal da apuração, há a reportagem de rua. Isso continua da mesma forma. Mesmo recebendo do telespectador pautas novas, vídeos, produções através do smartphone, de várias outras formas, mas existe ainda a necessidade do jornalista apurar, confirmar toda a informação que ele recebe. Talvez até mais hoje, né? Mais do que antes, né? Então, a gente tem aí uma estrutura ainda semelhante à que nós tínhamos desde o início. O que a gente enxerga agora são novas perspectivas para esses formatos que chegam para compartilhar a informação e tentar trazer esse telespectador muito mais perto. É isso que a gente observa, principalmente nas redes sociais e se utilizando de outros instrumentos, né, de formatos de vídeo 360, de óculos para isso, ou de games, ou seja, é uma proximidade. Mas não diria que seja um novo jornalismo, mas uma forma diferente de se compartilhar a informação através de novos suportes tecnológicos. Cátia, e você, o que pensa? Qual que é o futuro desse novo ou dessa continuidade desse nosso jornalismo já tradicional? Eu acho que muito obrigado, em primeiro lugar, uma honra e satisfação estar participando desse evento. E, em primeiro lugar, pensar, né, quando a gente faz essa reflexão, a gente tem que pensar o que é o futuro, né? E eu, como aficionada a dados, eu fui pensar o que é o futuro na perspectiva do jornalista. Se a gente for pensar o futuro, a gente tem muito pouca, né, inferência sobre o futuro. A gente tem apenas previsões, né, sobre o futuro. E aí eu fui buscar uma citação do Mário Quintana que eu gostaria de falar para vocês. Ele diz o seguinte: porque os poetas são melhores que os jornalistas para explicar algumas certas coisas, né? E o Mário Quintana ele vai dizer: o futuro é uma espécie de banco a qual vamos remetendo um a um os cheques de nossa esperança. Impossível que todos os cheques sejam sem fundo, né? Então, pensar no futuro do jornalismo é, na verdade, pensar o presente. Qual é o presente do jornalismo, né? E se a gente for pensar o jornalismo hoje, a gente vai ter um cenário, né, um tanto caótico, né? Esses cheques que a gente está construindo é um cheque caótico. Em primeiro lugar, os últimos dados sobre a atuação do profissional jornalista mostram que é uma profissão muito perigosa, né? O jornalismo é a profissão, na América Latina, é uma das profissões mais perigosas de atuação, né? Segundo os dados do Repórter Sem Fronteiras, né? Então, e ainda além disso, a gente tem a questão da credibilidade, né? Os dados da Universidade de Colômbia mostram que as pessoas estão deixando de ler jornal porque elas estão deixando de acreditar no conteúdo jornalístico. Não no conteúdo jornalístico, mas na credibilidade dos veículos de informação. Está tendo uma crise geral da credibilidade de informação. Isso é muito grave porque, afinal de contas, é a principal
é o principal diferencial do jornalismo. Sim. Ele, na realidade, além de mais do que vender notícia, ele vende credibilidade dessa notícia. Exatamente. Na verdade, eu acho que esse é o nosso cheque mais importante, né? Se a gente fosse responder qual é o cheque mais importante do jornalismo hoje, é ainda o cheque da credibilidade. É o que vai fazer frente, por exemplo, a, inclusive, essa situação de violência, né, na profissão jornalística. Se você olhar os dados sobre a violência contra os jornalistas, você vai ver que, por exemplo, nas manifestações de 2013, onde teve 294 agressões contra jornalistas, 70% foram vindas do poder público, né, de órgãos de segurança pública. Então, fazer jornalismo é principalmente uma afronta ao poder, ainda. E, mesmo assim, a gente não consegue mostrar para a nossa audiência que a gente está fazendo afronta a esse poder, né? Há uma dificuldade de a gente mostrar essa necessidade que o jornalista tem de se colocar no lugar de observador do mundo e observar da melhor forma possível, né? Tem um outro aspecto que a gente tem que considerar, que é a necessidade da informação. Porque, frente a todos esses dados, o que a gente percebe é que a necessidade da informação só está aumentando, né? Os números sobre as pessoas quererem se informar e buscar informação mostram que há uma tendência de as pessoas buscarem conteúdo jornalístico. Apesar desse desafio frente à credibilidade, elas procuram conteúdo jornalístico. E aí que está a questão, que aí eu concordo com a professora Vânia. Porque, na verdade, o que elas querem? Elas querem conteúdo jornalístico de credibilidade e elas vão buscar independente do espaço, independente de qualquer plataforma. Então, o futuro do jornalismo é se manter com credibilidade, na minha opinião. O principal cheque, né, que a gente vai ter que reportar para os nossos jornalistas do futuro é manter nossa credibilidade independente da plataforma que ela estiver. Nós precisamos, então, retomar aspectos que são simples, que é o gosto pela reportagem bem apurada, né? O gosto pela investigação jornalística, pela prática jornalística cuidadosa. E aí eu acho que é o grande desafio dos portais, dos veículos de informação, porque eles têm que renunciar a certas coisas do passado, como, por exemplo, o furo jornalístico, que, né, é uma panaceia do furo, né? Na tendência das novas tecnologias, o que é o furo jornalístico, né? Então, talvez a gente tenha que renunciar, por exemplo, a essas grandes, né, narrativas que a gente tinha no passado sobre o que é ser jornalista, e agora, em vez do furo, preferimos apurar com mais qualidade, com mais tempo, com mais rigor ainda, né? Para garantir uma produção efetiva de qualidade, de ganho em credibilidade. E talvez resgatando, inclusive, esse apurador que foi esquecido no passado em detrimento exatamente da estética, do repórter bonito, do bom enquadramento. E eu lembro muito bem que dos nossos estudantes, quando você vai dizendo quais são as possibilidades dele trabalhar numa redação, poucos se levantam para querer ser o apurador, né? E certamente agora, pela opinião de vocês, é de que esse resgate da apuração agora ele é fundamental, não é? Sem sombra de dúvida, né? Na minha opinião, o resgate da apuração é essencial em qualquer espaço, e aí lidando ainda com outro elemento, que é lidar com as novas tecnologias. Então, mas eu acho que os jovens jornalistas, eles estão vindo nativos digitais, então, para eles também acaba sendo um pouco mais fácil, né? Porque eles vão ter que lidar com esse grande desafio de manter a apuração, que é uma esfera muito tradicional do jornalismo investigativo, né? E a gente tem uma retomada agora da importância do jornalismo de dados, por exemplo, quanto que o jornalismo de dados tem crescido em termos de importância e de relevância na sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, eles vão ter que falar com a nova geração, com uma linguagem um pouco mais experimental, sensorial, usando outros recursos que não só o recurso do texto, né? Falando em novos recursos, Márcio, agora eu vou passar para você
para você falar um pouquinho do que vocês estão fazendo lá na Universidade do Maranhão. Vocês têm um laboratório de pesquisa desse novo jornalismo tecnológico. E o que vocês têm lá para mostrar para a gente? Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, pelo convite. A gente, no Labicom, a gente trabalha com projetos que estão na fronteira entre comunicação e tecnologia, né? E esses problemas que foram, né, já listados aqui, a gente entende como consequências de uma transformação que está acontecendo, né? Quer dizer, já é meio comum as pessoas dizerem, estamos em transformação, né? Então, o que a gente está imaginando lá é tentar pensar em que direção ela vai e quem está guiando essa transformação, né? Essas não são respostas fáceis, tá? Mas, assim, a gente entende que essa transformação ela é guiada por vetores tecnológicos, né? Tecnologia chegando, vetores culturais, mudanças de comportamento, né? E também mudanças de modelos econômicos, né? A gente tem, com excesso de informação, com a fragmentação das audiências, a gente tem um modelo para o jornalismo, para as empresas de mídia de forma geral, que está procurando soluções novas, né? Então, uma das coisas que a gente faz lá no laboratório não é desenvolver produtos para o mercado, mas pensar, experimentar possibilidades, né, narrativas, de modelos de negócio que incorporem esses vetores de transformação, né? Um dos nossos projetos, né, que a gente chama de Jumper, né, um projeto de jornalismo imersivo, ele pensa um pouco, tenta, né, fazer esse contato aí com o futuro, né? Eu trouxe um vídeo, que acho que falar de realidade virtual, jornalismo imersivo, é meio complicado, então eu trouxe um vídeo para tentar, assim, escrever melhor, né? Nós temos que usar multimídia, né? Estamos falando da internet, então vamos colocar um pouquinho de multimedialidade aí na conversa. Se puderem rodar o vídeo. As pessoas vão continuar tendo a necessidade de se informar, de saber do mundo e vão precisar, né, ter acesso às notícias. Isso não vai mudar. Mas o que vai mudar é a forma de entrega, né? Como as empresas de mídia, né, vão oferecer o seu conteúdo no futuro para as novas gerações. O Jumper é um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Labicom, Laboratório de Convergência de Mídias da UFMA. É uma proposta, é um experimento, né, que na realidade é um ambiente imersivo de consumo de notícias, onde a ideia é que você vai continuar consumindo informação, mas de um jeito, vamos dizer assim, mais interativo, mais lúdico, mais interessante e com possibilidades novas, né, de ter contato com esse conteúdo. O Jumper está sendo desenvolvido hoje em 3 módulos, né? Um primeiro, que é o módulo onde eu estou focado nos emissores. Então você tem camadas de informação através desses emissores, os tradicionais, as pessoas e as coisas, né? E a partir daí você tem um sistema que vai monitorar isso para você, selecionar de acordo com seus próprios interesses e te exibir isso também dentro de um ambiente de realidade virtual ou usando um dispositivo de realidade virtual. O módulo 2 é o módulo onde a gente trabalha a questão da localização, né, de colocar você na cena e fazer você ir de um lugar para outro, né, mudando, selecionando o canal, selecionando o lugar. Aconteceu um atentado num lugar, né, lá na França, num Bataclan e tal. Tá, então uma coisa é você assistir numa tela, ver a reportagem da TV ou ter no seu computador, acessar isso. No Jumper a ideia é que você esteja lá na cena, que você veja 360 graus, que você se sinta naquele ambiente. E o terceiro módulo é o módulo de entrega, é o módulo justamente onde todo esse conteúdo e todas essas soluções anteriores vão ser portadas para o dispositivo de realidade virtual. Então a gente está juntando o dispositivo de realidade virtual com um dispositivo de controle, que é o Leap Motion, ou seja, a gente está te dando uma visão de um ambiente digital e uma possibilidade de interagir com esse ambiente através de uma mãozinha, né, que você vai usar para selecionar, escolher, navegar. Então, através do Jumper, a gente quer oferecer para o usuário a possibilidade de não só ter acesso ao conteúdo informativo, a fluxos de
de informação que vem através de redes sociais, mas também estar na cena de um determinado evento, estar num lugar aqui e de repente você selecionar, eu quero estar num show, eu quero assistir um show com uma filmagem 360, ou eu quero assistir um jogo de futebol onde eu vou ter várias câmeras, né? Ou até, no limite, né, você poder explorar a cena de um crime dentro de um ambiente totalmente construído em 3D. A gente está fazendo um experimento a partir de uma notícia de um caso muito conhecido, né, de assassinato de um jornalista aqui na cidade de São Luís, né? Então a gente está recriando o ambiente, a cena do crime, porque aí você, além de estar na cena, você vai ter a possibilidade não só de ser um espectador que vê uma imagem 360, mas também se movimentar nessa cena, mudar o ângulo de visão, né? Ver de repente o ângulo da vítima, o ângulo do atirador, explorar essa cena de um jeito mais complexo, mais rico, né? Como a gente vai poder entregar, né, esse conteúdo jornalístico, a gente aposta muito que essa entrega, para ser mais efetiva, considerando as novas gerações, né, ela vai precisar incorporar esses elementos que hoje a gente já percebe como importantes para esses jovens, ou seja, incorporar possibilidades de interatividade, incorporar possibilidades, né, que algumas tecnologias como a realidade virtual oferece, né, ou seja, a imersão, né, e incorporar elementos de games lúdicos, né, que têm uma força muito grande hoje na cultura dessas novas gerações. O projeto tenta, a partir de mudanças culturais, tecnológicas e econômicas também, né, pensar em novos modos narrativos, novos modelos de negócio e integrar isso em soluções que efetivamente possam dar continuidade, né, para essas empresas e para esse tipo de indústria. Como uma exploração de possibilidades, porque acho que o problema principal é a percepção de valor que as novas gerações têm da forma tradicional de entrega, né? Então, se eu não percebo como valor, se eu tenho disponível na internet, se é muito fácil isso para mim, eu não tenho percepção de valor, também não vou pagar por isso, e aí eu começo a comprometer o modelo de negócio que já existe. Então, eu preciso mudar a percepção de valor das novas gerações em relação a isso, para que essa entrega volte a ser, vamos dizer assim, remunerada e volte a ser o motor de uma indústria que emprega jornalistas, técnicos, enfim, toda uma indústria que depende disso, né, mas que está em risco por essa mudança de comportamento. Pois é, pessoal, mas como fazer isso e não virar simplesmente um videogame? Começando. Eu vou ir por dois lados aqui. Primeiro, a experiência ou o projeto que o Márcio está trabalhando é muito legal, mas eu fico me questionando também, né, como ter acesso a essas possibilidades, né? Como o espectador, né, o consumidor da informação vai conseguir ter essa proximidade tão grande, estar na cena ou na cena de um crime, né, estar lá, sem ainda a gente não ter, se a gente for pensar em dados, como a Kátia falou, ainda uma população que tem acesso à internet, por exemplo, em sua maioria pelo smartphone. Nunca chegaram nem ter, ou nem terão um computador em casa, e muitos ainda não têm acesso à internet, né? Então, como informar não só quem está no centro, mas também quem está à margem com essas novas possibilidades? Agora, pensar se o jornalismo pode ir para um outro lado, né, até mesmo focar mais no entretenimento, que é a própria informação, transformar-se num game, eu acho que essa é uma das questões e uma das respostas difíceis também de se dar nesse momento, porque estamos em transição, em transformação e tudo mais. Só que eu acho que essa questão de transformar o jornalismo em game, ou se aproximar dele, eu acho ainda difícil. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente foca no que é importante, que é o conteúdo, né? Então, eu acho que se a gente souber trabalhar bem o conteúdo, o game
vai ser, mais uma vez, um suporte. Vai ser um segundo plano. Uma forma de levar a esse espectador uma nova informação. Mas não será o fator primordial. Eu acho que ainda, se a preocupação for na credibilidade, na produção de um conteúdo eficaz, de um conteúdo eficiente e realmente bem apurado, bem estruturado, o game é só uma segunda ou um suporte que essa nova geração já está tão habituada, né? Vamos dizer assim, uma geração touch, que é uma geração, né, do toque, ela está tão acostumada já com o game também, que o game, para ele, é realmente um suporte, não vai ser nada tão difícil de se trabalhar ou difícil de se habituar, já faz parte do universo dele, né? Eu queria só, assim, são questões interessantes. Assim, o Jumper ele foi pensado, ele está sendo pensado para celulares, né? Então, com o celular, eu posso visualizar quem não sei se as pessoas conhecem o projeto Cardboard, né, que é do Google, né, um óculos que você faz com papelão, lentes, né, que é vendido em vários modelos a partir de R$30, R$40, né? Então o Jumper é pensado para isso. E ele não é pensado só como entrega em realidade virtual. Como eu falei, ele tem 3 módulos, né? Um deles está ligado a narrativas automatizadas, ou seja, aí eu extrair, aí sim, jornalismo de dados, eu extrair uma quantidade muito grande de informação a partir de várias outras fontes e conseguir personalizar isso, customizar essa entrega, mesmo que seja na tela, num dispositivo tradicional, mas com um nível de personalização melhor, né, que é justamente o que acho que não está acontecendo. Porque se o problema fosse só conteúdo, né, o jornalismo e as empresas não estariam em crise hoje, porque a gente tem conteúdo de qualidade, né, então, se tem conteúdo já de qualidade, por que está acontecendo isso? Por que se questiona isso? Então, o problema não é só o conteúdo. Já existe conteúdo de qualidade. Eu acho que, se a gente pensar, é uma questão geracional. A gente tem gerações que estão acostumadas a outra coisa. Então, essas gerações sustentam hoje esse modelo de negócio. O que a gente está pensando é para pessoas que já não assistem TV na grade de programação, já não leem impresso, algumas até que já acham que Facebook é uma coisa de velho, né, dependendo para quem você pergunte. Então, quer dizer, não é a ideia de gamificar não é a ideia de transformar a notícia em algo desvalorizado. Pelo contrário, é mostrar a realidade, mostrar para as pessoas que já não estão muito, né, interessadas pela estética nisso, que eles conhecem. Exatamente. Na verdade, para fazer essa conexão, entendeu? É o recurso, né? O game como um recurso, porque também, né, a gente tem que tirar um pouco o estereótipo dessa palavra, né? Como se o game fosse algo só único e superficial, né? Exclusivamente superficial. Na verdade, ele pode ser muito aprofundado, né? E eu acho que tem 2 coisas aí, que é a questão do conteúdo, sim, concordo, você tem muito ainda conteúdo produzido de qualidade, mas você teve no mercado do jornalismo uma tendência a querer concorrer então o jornalismo tradicional quis concorrer com o jornalismo nos espaços virtuais, e ele acabou se perdendo nisso. Então, agora a gente está assistindo um movimento de retomada, inclusive, desse jornalismo mais aprofundado, né, um jornalismo literário, preocupado com a reportagem. Os grandes veículos de comunicação já estão percebendo que eles podem se diferenciar em grade de conteúdo, construindo conteúdos, continuando construindo conteúdos de qualidade. E aí, concordo, a gente tem também uma questão cultural que é na perspectiva desse novo sujeito que consome informação de uma forma completamente diferente. Ele não quer só ter informação, como ele quer vivenciar informação. E não só a informação, eu diria que tudo, né? A gente está aí com um projeto dos alunos que é apelidado de Bosta em Lata, mas eles estão fazendo um projeto desenvolvendo adubo sendo vendido para as pessoas em pequenas latinhas, o adubo gourmet. Por que as pessoas querem comprar adubo gourmet hoje? Ora, elas querem ter novas experiências, elas querem plantar nas suas varandas gourmets, elas querem ter novos tipos de experiência de consumo em todas as esferas. Com o jornalismo não é diferente. Então, a gente tem, como jornalista, a gente tem uma visão, às vezes, muito romantizada, né, do jornalismo. Então, a gente acha que o jornalismo será único exclusivamente para
acabar com os conflitos políticos e o mal da humanidade, mas, na verdade, o jornalismo é um produto. E, nesse sentido, como produto, qual é a experiência que o novo sujeito contemporâneo, que é esse sujeito líquido, totalmente permeado, né, por novas experiências, que tipo de experiência ele quer ter? Ele quer ter, de repente, uma experiência de game, não só de game. Né? Ele quer ter uma experiência de game, mas ele quer ter uma experiência que, de fato, altere a sua realidade social. É por isso que eu acho que entre as duas coisas em coesão, né? Tanto conteúdo aprofundado, de qualidade, por isso a retomada da reportagem como a cereja do bolo do jornalismo e junto às novas linguagens. Mas olha só, pessoal, a última pesquisa sobre jovens e redes sociais que eu tive conhecimento, dizia que 40% desses jovens que têm ainda Facebook o têm como única fonte de informação. Por outro lado, a gente sabe que existe agora softwares que são capazes de construir notícias sem nenhum tipo de intervenção de um jornalista, né? Ele pega os dados e aí constrói uma notícia a partir das questões, digamos, ortográficas, etc. e tal. Como a gente pode incentivar alguém a fazer jornalismo, a ser jornalista perante uma situação dessa? Olha, eu acho... eu tenho, inclusive, um texto escrito sobre o robot journalism, né, que é uma coisa que aqui no Brasil ainda está muito distante, mas se vocês pesquisar nos Estados Unidos, duas empresas, Narrative Science e Automated Insights, eles já vendem, eles não são mais startups, eles já vendem conteúdo para portais da internet ligados a esporte, a finanças. Né? Então, assim, esse é um tema muito polêmico, né, porque... A primeira reação é que assim, vai tirar mais vaga da redação e tal. O que está acontecendo? Essa é uma tendência e isso vai chegar aqui inevitavelmente. O que eu falo é que o jornalista que faz o seu robô ou software não consegue fazer entrevista, não consegue gerar texto a partir de dados que não existem antes, ele só consegue extrair dados de uma base anterior. Então, assim, o jornalista que está fazendo jornalismo investigativo, está fazendo trabalho com dados, que está fazendo o seu trabalho de apuração e tal, esse jornalista sempre vai ter espaço e quando o software estiver lá para redigir o horóscopo, a tabela do campeonato e tal, ele vai ter mais tempo para fazer o trabalho dele. Agora, o jornalista que está replicando o release, que está agindo de forma já é um robô, esse vai perder porque o software faz mais rápido do que ele. Em 2013, só para testar, a gente desenvolveu um software que escrevia lead sobre o Campeonato Brasileiro, os resultados. Basicamente, extraindo os gols, né, e usando as regras do próprio campeonato para escrever. Se você for ver um texto né, quem ganhou, quem perdeu, posição na tabela, quem está na lanterna... Não precisa nem entrevistar, porque o jogador vai dizer a mesma coisa mesmo. Exato. O lead é uma estrutura rígida. Né? Então, o software de inteligência artificial ele replica isso com certa facilidade. Agora, o que ele não faz? Isso que eu falei. Né? Eu não posso botar o software para fazer entrevista aqui. Né? Então, eu preciso ter essas... E as empresas de jornalismo, o que elas não estão fazendo, devido a essa herança, né, de visão de massa, né, é não extrair do volume de informação que trafega nas redações o tipo de inteligência que Facebook, por exemplo, extrai, que Google extrai. Né? As empresas de internet, o modelo de negócio delas é trabalhar com uma quantidade enorme de dados e extrair valor disso, inteligência de mercado que é vendido. As empresas de mídia, elas também são grandes hubs de informação, só que elas não pensam nisso porque elas vêm de um modelo que é só entregar e não me interessa o que vem depois. Né? Me interessa só vender a publicidade. Continuando assim, vão ter problema e vão, na realidade, acabar entregando seu conteúdo para essas empresas que já têm um modelo de negócio mais adaptado ao digital. Né? Eu sempre digo assim, o modelo de negócio de um Facebook, por exemplo, é um modelo que se alimenta de todos os outros modelos de negócio. Se você tem uma agência de turismo, se você tem uma empresa de mídia, um belo dia alguém vai dizer para você botar seu conteúdo lá. E você vai, né, ajudá-los a sobreviver com o que eles fazem. Você vai fazer isso de graça, achando que está sendo bom. Grandes jornais, The Guardian, New York Times, já estão fazendo isso, quando poderiam, talvez, usar esses fluxos de informação que estão chegando aos seus servidores e extrair, né, dados, extrair inteligência para, de repente, entregar esse produto de uma forma mais personalizada, mais pessoal para esse assinante, para que ele, aí sim, perceba valor e continue mantendo essa relação que está se perdendo. Né? O que a gente percebe ainda é que várias empresas, inclusive de comunicação,
ainda trabalham no modelo unidirecional de comunicação, ou seja, aquele modelo extremamente tradicional. Tentando, e é importante entender que a gente está num processo multidirecional. E que essa linguagem, que pode ser com game ou mudando essa narrativa que antes era tão quadrada, né? Tentar entender que esse público, não só agora, mas que daqui a 10 anos, vai estar pensando e se estruturando de forma diferente, recebendo e consumindo informação de forma diferente. Então, é entender que esse modelo tradicional não rende mais para a mídia, inclusive para a produção jornalística. Né? Essa experiência, ou fazer com que ele sinta estar no local, vai muito mais além. Não é só, né, como o Márcio falou, que a gente vai conseguir ter a possibilidade de chegar, o Jumper é um projeto que vai chegar até um público... Experimento. A gente o papel do laboratório é experimentar. É justamente isso. A gente leva ao extremo justamente para ver até onde a gente vai. Né? Se algum dia alguém vai fazer isso depois, ou vai usar o que a gente está fazendo e vai fazer melhor, né? A tecnologia ela tem isso. Às vezes ela é desenvolvida para uma coisa, mas as pessoas se apropriam dela de outra forma. Isso já aconteceu várias vezes. Né? Então, o nosso papel é muito explorar isso. A gente, inclusive, está lançando um concurso de roteiros para narrativas imersivas, em parceria aqui com a BTU, já vou falar logo. É verdade, né? Já falo. Né? A gente vai justamente para disseminar, né? Porque não tem um conhecimento anterior. Como é que eu crio uma narrativa, um produto pensado para ser visto nesse ambiente? Né? Já tem algumas coisas, inclusive jornalísticas, né? Mas a gente quer estimular isso. Se vai ver no Rift, se vai ver no cardboard, ou se vai ver com realidade aumentada no celular, ou vai ver até na tela normal, mas a gente acho que precisa fazer esse esforço de oferecer, de explorar a possibilidade de narrativas novas. Porque se isso não acontecer, aí sim a gente vai ter um problema. Eu não sou dono de empresa de mídia, mas alguém né, essas empresas, querendo ou não, elas justificam formação de profissionais, enfim, toda uma cadeia, né, que precisa de soluções. Né? A gente trabalha nessa perspectiva não de pesquisa não apenas descritiva e analítica, mas também propondo soluções, né, ligadas a problemas reais. Né? Esse é o tipo que a gente chama de design science. E esse propor também, eu acho que vale para a formação dos jornalistas. Ou seja, como os cursos estão enfrentando ou buscando alternativas para formar esse novo profissional. Né? Como o Márcio também falou, o Jumper é só um projeto, é só um experimento, e eu acho que é dentro da universidade, nessas cadeiras acadêmicas, com a participação dos alunos, é que a gente começa a propor, desenvolver projetos para que o mercado enxergue as novas possibilidades. Porque senão a gente vai continuar na mesmice da estrutura tradicional da informação. Então, eu acho que é aqui que a gente não tem que esperar o mercado pedir alguma coisa. Pelo contrário, estamos enxergando alguma coisa, é aqui que a gente tem que começar a produzir. E é justamente nessas estruturas laboratoriais que a gente precisa começar a produzir e dar possibilidades para o novo jornalismo. É função da academia fazer isso e para a formação de jornalistas nos cursos também. E nessa perspectiva, assim, só fazendo um contraponto, assim, dessa questão do jornalismo máquina, né, que, assim, como se a gente pudesse, de fato, né, fazer. Eu insisto, repito, o jornalismo é uma atividade essencialmente humana, feita por humanos para humanos. É claro que isso que a gente está falando que a máquina pode fazer não é jornalismo. Isso é reunião de dados, isso não é jornalismo. A gente tem que mudar o que a gente entende por jornalismo. Né? Esse é o nosso grande desafio. O lead não necessariamente é o texto a ser padronizado. Né? A gente tem uma tendência a falar, não, precisamos continuar fazendo jornalismo no estilo hard news. Será que precisamos continuar fazendo esse estilo? Um dado interessante sobre a procura de notícia, quando as pessoas procuram informação, é que 89% das notícias mais procuradas são notícias locais. As pessoas querem saber sobre a sua região, sobre a sua cidade, sobre a sua história. Então, o jornalismo ele tem que estar conectado com as pessoas. A gente tem que estar conectado com o nosso local. A gente tem que ser, claro, global, né? A gente tem que ter trabalhar com inúmeras linguagens, mas a gente tem que estar conectado com as pessoas. Na essência, no fim ao cabo, por mais que a gente use as tecnologias, e isso é inevitável, né, igual a questão de quebrar as máquinas, né, achando que as máquinas estão tirando os nossos empregos. Mas, na verdade, isso é uma questão que a gente enfrenta desde o início da Revolução Industrial.
É inevitável, estamos aí para lidar com a tecnologia. E se a gente pensar na história da mídia, a história da mídia é uma história de sobreposição, de composição, e não de exclusão. Né? As tecnologias foram se somando, elas não foram se excluindo. Né? Ainda há um grande debate sobre a questão do papel, porque, principalmente, o papel é um insumo caro e em escassez. Né? Há uma tendência a gente perder o papel única e exclusivamente porque estamos acabando com os nossos recursos naturais e não necessariamente porque as pessoas não querem ler em papel. Né? Mas, se a gente for pensar na história da mídia, a história da mídia é uma história de composição e não de exclusão. Então, eu acho que elas dialogam, né? Só complementando, a gente justamente trabalha em termos acadêmicos, né, com essa linha que a gente chama, que existe, né, já há algum tempo, que é a ecologia das mídias, que é uma coisa que vem lá do McLuhan e tal, que usa a metáfora do ecossistema biológico para entender o ecossistema dos meios. Né? Então, assim, há uma convivência, há hibridações, né, novas espécies surgindo. A internet é o X-Men, né, que ela vai assimilando, mas ela também muda a partir desse contato. Né? E a última situação é a extinção. É muito difícil acontecer. Né? Vai acabar e não vai acabar nada. É como a professora falou, as coisas vão se alterando nesse contato. A internet, né, ela remedia, né, tem esse termo, né, a remediação, né, Bolter e Kruse, né, ela vai interagindo com os meios anteriores, ela transforma e também é transformada. Né? O McLuhan já falava isso há muito tempo atrás. Mas a questão, acho que duas questões importantes sobre, por exemplo, jornalismo automatizado, é que se academia, pesquisadores e tal não entrarem nesse negócio, o que está acontecendo? Essas empresas são empresas de engenheiro de software. Eles estão desenvolvendo coisas para jornalismo sem jornalistas participando. Porque se o jornalista acha, ou o acadêmico de jornalismo acha que ele não deve entrar nessa coisa, ele deixa espaço para que os outros façam. Né? E a gente tem exemplos, né, como o Ginga, que era uma excelente solução técnica, né, de interatividade para a TV digital, mas como foi feito apenas por engenheiros e por burocratas de governo, esqueceram de perguntar para os caras que faziam televisão se era possível alguém ficar fazendo programa lá, programação, né, no meio de uma redação. Então, assim, aquela coisa dos 3 vetores, a gente tem que, né, coordenar isso para que a coisa vá. Se não tiver um vetor tecnológico, mas também um vetor cultural e um vetor econômico, a coisa fica difícil. Tablet, por exemplo, quando foi lançado, você não tinha Wi-Fi disponível e não tinha os aplicativos, né, as lojas de aplicativo. Então, o tablet, quando foi lançado a primeira vez, era um pendrive grandão, ele não tinha utilidade. Não funcionou. E depois, né, foi sucesso. Por quê? Porque aí você já tinha os 3 vetores, tinha uma mudança cultural, você tinha tecnologia suficiente e tinha um modelo econômico, né, de apps, de lojas que foi lançado, e aí esse sistema operou para que essa tecnologia tivesse na janela um impulso positivo. Então é o que a gente tem que pensar. Né? Não dá para pensar só uma coisa ou outra. Acho que esse aqui é sempre o problema. A lacuna está lá. Né? Se os jornalistas não se posicionarem, se as empresas não se posicionarem, os engenheiros, com certeza, já estão se posicionando. Estão fazendo. Né? E um principal problema, na década de 70, um cara chamado Herbert Simon, que foi prêmio Nobel de Economia, antes da internet, de tudo, ele falou o seguinte: numa economia onde existe muita informação, excesso de informação, há escassez do que a informação consome. No caso, a atenção. Então, quando eu tenho muita informação, eu tenho escassez de atenção, que é a briga que está acontecendo hoje. Aí eu tenho diversos canais de informação sendo oferecidos para as pessoas. Então, eu tenho essas audiências fragmentadas. Né? Esse é um problema que não vai ser resolvido, a não ser que a gente volte para a Idade da Pedra. Né? Agora vai entrar a internet das coisas, sensores, uma nova camada de informações está chegando. Então, eu preciso me organizar para processar isso, poder receber isso, e as empresas podem fazer isso, e começar a extrair, né, algo além do que até então foi extraído. E aí, se eu conseguir fazer isso, eu tenho um caminho. Na realidade, eu ainda fico um pouco em dúvida em relação à participação desse usuário. A gente tem sempre falado que eles querem participar, que eles querem se ver, mas eu fico em dúvida se realmente, quando a gente vai frequentar algum lugar de informação, se eu quero só participar ou se eu quero só saber dessa informação. Será que esse usuário, nós não estamos idealizando ele um pouco demais? Você tem que entregar o conteúdo de acordo com o que ele quer. Se ele está cansado e quer só absorver, ele quer ser passivo, né, quer assistir, você tem que estar em condições de entregar isso para ele. Se ele não quiser interagir, você tem que deixar possibilidades. Ou seja, na realidade, você organiza o conteúdo em layers, em camadas, que possam atender pessoas diferentes
com situações diferentes. Mas para saber isso, você precisa começar a olhar justamente para esse cara, extrair dados dele. Por que eu falo muito em celular? Porque o celular já tem um sensor básico, que é o sensor de localização. A partir daí eu posso aprender uma série de coisas. Por onde ele anda, o que ele faz e tal, e aí consigo já oferecer coisas mais personalizadas. Então, não é nem pensar nos dois extremos, é pensar em ter um modelo móvel, mobile, mas também móvel em termos de entrega, para poder oferecer esse conteúdo de uma forma mais personalizada, porque é isso que as pessoas hoje, com as redes sociais e tal, elas estão extremamente importantes, né? Elas falam bobagem nas redes sociais, achando que são donas da verdade. Enfim, as pessoas querem participar no sentido de serem ouvidas, de expressar isso. Tem um conceito do Jenkins, né, que é a cultura da participação. Então, isso é uma força cultural contemporânea muito grande. Então, você tem que considerar isso e adaptar, mas nunca fazer generalizações, né? O cara não quer ou o cara quer, o cara tem internet ou o cara não tem. Eu trabalhei num projeto, numa área muito pobre lá de São Luís, onde as pessoas, com TV, web comunitária, as pessoas diziam, por que vai fazer? Não tem internet nas casas, mas tinham as lan houses, e os jovens estavam lá, eles iam para as escolas onde tinha computador, onde tinha internet. As pessoas acham um jeito, quando elas têm interesse, quando elas têm vontade, elas dão um jeito. Então, às vezes, né, não tem internet nas casas das pessoas. Tá, mas hoje o principal acesso é o celular. E você tem planos básicos, não para o cara ver um conteúdo audiovisual, mas pelo menos para acessar, que tem preço mais barato. Então, você vê dados oficiais aí no Norte e no Nordeste, e isso é muito forte no celular. Então, essa mudança está em andamento. Falta pensar nisso para o futuro e ver como adaptar o que está entregando. A gente tem um outro autor também, o Javier Cremades, que fala daquela questão do micropoder, né, desse consumidor da informação. E é interessante a gente observar que esse micropoder, ele só é válido, ele só é atingido a partir do momento que a empresa de comunicação conhece de forma eficaz para quem ela está emitindo a informação. Conceito que também já é básico desde o início, mas que a gente, até certo momento, se esqueceu, porque a gente tinha a mídia massiva, não interessa, manda lá. É um modelo onde eu não estou pensando, agora, né? Eu quero só entregar e depois vou medir lá a minha audiência de um jeito, né? Com a internet você tem formas de métricas muito mais sofisticadas, né? Então, e o próprio mercado publicitário usa isso para investir. Então, essa mudança econômica também está impactando. Porque se eu não penso nisso, se eu só entrego, como a professora está falando, no modelo antigo, eu estou perdendo um tipo de informação e que pode virar produto que as redes sociais, que o Facebook e Google já estão utilizando. Por isso que o modelo deles é melhor, né? Porque eles conseguem extrair desses dados, né, inteligência que tem valor, né? O que as empresas de mídia não estão fazendo, apesar de receberem, e o pior é que o Facebook ele recebe fluxo de informação que os outros estão produzindo, e as empresas de mídia pagam, né, salários, folhas, equipamentos. É pior para as outras, não para o Facebook, né? Exato, as empresas de mídia hoje, elas subutilizam os fluxos de informação que estão recebendo. Por isso tem problemas, estão tentando inventar. Né? Ninguém sabe, na realidade, o que fazer. É bom que a gente debateu. Esse assunto é extremamente polêmico e é ótimo que o TV Morfose nos abra essa possibilidade para que a gente possa escutar diversas opiniões e dar continuidade a essa nossa conversa, mas, infelizmente, né, tudo se acaba quando não é na internet, que pelo jeito é eterno, mas na televisão a gente tem tempo. Eu queria agradecer a presença de vocês e passar mais um minuto para as suas considerações finais. Eu acredito que é uma perspectiva, eu acho que esperançosa para esse jornalismo, para esses jornalistas, desde que pensem de forma ainda acreditando na boa apuração e pensando que é impossível você trabalhar num modelo tradicional. A gente tem que realmente produzir ou propor experiências para esse novo consumidor, desde que a gente entenda e saiba exatamente com quem a gente está falando, ou seja, pensando especificamente em pequenos nichos, de forma individualizada, que a individualização é a vez do processo comunicativo dessa vez. E você, Kátia, o que pensa? Vamos lá. Então, pensando só para reforçar que a comunicação, a gente não pode esquecer que a comunicação está, sobretudo, numa esfera de disputa de poder. Né? Vocês falaram do micropoder, enfim, mas a gente tem, né, na comunicação, disputas claras de discursos que precisam ser marcados, que precisam ser impostos. Né? Então, na verdade, o desafio de você criar novos modelos de negócio, né, num cenário em que há disputa de poder,
é um desafio tremendo, né? Um desafio, um conflito, na verdade, que coloca o profissional de comunicação numa questão ética fundamental, né? Qual é o papel do profissional de comunicação que precisa entrar nesse novo cenário, precisa se adaptar, mas, ao mesmo tempo, precisa lembrar que há na sua essência, na sua função primordial, a garantia do direito básico da humanidade, que é o acesso irrestrito à informação, né? Então, temos que usar a tecnologia a favor do empoderamento das pessoas, para o direito de elas também questionarem o nosso conteúdo, né, jornalístico. Então, o jornalismo passa, de fato, por um processo de reflexão crucial. Eu acho que o melhor, para mim, eu vou ficar com Quintana aqui no final, mas o melhor cheque que a gente tem para o futuro é lembrar que o jornalismo é uma atividade humana, essencialmente humana. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade, falar que o Labicon tem um site que é o repositório labicondata.com.br dos nossos experimentos, né? Quem tiver interesse nesse tipo de temática, que não é, eu estou lançando esse livro, Comunicação Digital, né? Como o Big Data, a realidade aumentada, a realidade estão mudando o processo de produção do jornalismo, né? Para instituições de ensino a gente manda, né? Não cobra nada, isso foi financiado por uma entidade de financiamento de trabalho acadêmico, né? E assim, o ovinho, né, com o que está saindo desse ovo representa meio que a transformação que a gente não sabe o que é. As pessoas me perguntam: o que vai sair do ovo? Eu não sei, é um alien, um dinossauro, né, uma espécie mais evoluída, né, uma nova coisa. Então, assim, a gente está discutindo isso porque a gente acha que o trabalho de pesquisa na comunicação ele não pode realmente se dar as costas para essas tendências, né? Querendo ou não, comunicação e tecnologia são duas coisas que têm uma centralidade muito grande no mundo contemporâneo, e a gente tem que achar caminhos e juntar essas coisas em novas formas de conhecimento, né? Só queria agradecer a oportunidade. E a gente quer agradecer você por ter acompanhado esse terceiro programa do 15º Fórum Internacional de Televisão, TV Morfoses. E olha, lembrando que tem muito mais ainda. Às 18h30, nós temos outro debate agora sobre engenharia e comunicação. Às 20 horas, vamos estar discutindo sobre tecnologias inovadoras na geração de informação. E às 21h30, plataformas digitais de conteúdo audiovisual e educacional. Portanto, não saia daí, dali só toma um lanchinho, continua acompanhando a programação da TV Univap, que daqui a pouco a gente está de volta com TV Morfoses. Productores, realizadores, youtubers, animadores, TV makers. TV Morfosis, gestión y consumo de contenidos digitales. 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, Expo Guadalajara.